Olá, hoje eu queria falar com vocês sobre a Georgia O'Keeffe, uma artista que eu adoro. Aliás, não consigo falar se eu não adorar. Se eu não tiver uma empatia especial, eu não falo, acho que com naturalidade. A Georgia O'Keeffe, ela nasceu em 1887. Teve uma vida muito longa. Ela morreu com 98 anos. Ela teve uma história bem interessante, que eu vou tentar contar o melhor que eu possa para vocês. Ela nasceu nos Estados Unidos, em Wisconsin. Era de uma família de 7 filhos e eles moravam num sítio. Isso daí já é interessante, porque isso explica um pouco esse amor pela natureza, essa sensibilidade dela pelos espaços, porque uma coisa é ser flor do campo, outra coisa é ser flor do asfalto, né? Vocês sabem. Quando a gente nasce na cidade é diferente. Quando você nasce no campo, que você está acostumado a ter a natureza tão próxima, as estações, o tempo, é tudo muito diferente. E ela nasceu ali e ela resolveu, com 12 anos, ela já resolveu que ia ser artista. Com 6, ela já pintava aquarela. Ela estudou, ela conseguiu estudar em Nova York um tempo, enquanto a família pôde pagar os estudos dela. E, e aí ela teve aula nos lugares interessantes, entretanto, mais conservadores. E ali era eles ensinavam um trabalho mais conservador, mais cópia dos clássicos. É uma coisa um pouco diferente do que ela queria, porque ela sempre foi super arrojada e sempre queria trabalhar com coisas que ela gostava de fazer. Então ela tinha uma inclinação por uma pintura mais abstrata e não era o que fazia na época. A única coisa muito boa que tinha em Nova York para dar um gás para essas pessoas que queriam fazer uma arte mais de ponta era uma galeria chamada 291, que era o número da casa na Quinta Avenida. E essa galeria era do Alfred Stieglitz, que ia ser o homem da vida dela, companheiro da vida. E nessa galeria ele era um fotógrafo, então ele expunha os artistas europeus, Picasso, Miró, Matisse, que era uma coisa bem diferente para o que se fazia na época. Ela logo começa a fazer uns desenhos diferentes, mais abstratos, com formas, e um amigo acaba levando na galeria dele esses desenhos e eles se conhecem, se encantam. Ele já tinha 52 anos, ela tinha 28, então um pouco diferente, né? E ela acaba conhecendo, mas não fica em Nova York, porque a família não consegue pagar. Ela vai embora para Virgínia e depois ela estuda em vários lugares. Ela vai para Chicago, estuda em Chicago, depois ela se forma, ela dá aula no Texas, Universidade de Colômbia, e daí um amigo manda esses desenhos dela para o Stieglitz. Ele gosta, expõe até sem falar com ela. E eles fazem um certo sucesso. Depois ela acaba expondo pela segunda vez uma série de aquarelas. E que é assim, a primeira individual dela lá. E ela vai e daí toda aquela
aquele charme do encantamento, que ele era um homem bastante insinuante e ela bem interessante. Ele começa a fotografá-la, fotografa muito na exposição, depois faz fotografias delas mais íntimas, acaba mostrando essas fotografias numa exposição. Ela não gosta nada disso, acaba ela conhece toda a intelectualidade da época, né? Que essa galeria era frequentada pelos cult da época. E os escritores, os artistas, todo mundo que frequentava aquela galeria, ela entra nesse mundo, né? E aí tem sempre um tititi de saber por que ela está ficando tão famosa, se por causa das fotos que ele fez dela ou por causa da pintura dela. Isso é uma coisa que vai acontecendo. Vai acontecendo também que o trabalho dela, ela vai começar a fazer as flores, as famosas flores maravilhosas que todo mundo conhece, ninguém conhece a autor. Muita gente faz, Georgia O'Keeffe sem saber, porque ela introduz essa história das flores imensas, completamente fora de padrão, a natureza morta também, totalmente diferente do que era feito na época. Ela também abstrai nas frutas, ela acaba usando uma linguagem bem simplificada e bem abstraída. E nas flores, ela é bem realista. Só que as pessoas, por, por toda essa coisa que já estava existindo com ela, a fotografia dela, essa coisa sensual que o Stiglitz acabou colocando, as pessoas também estavam influenciadas por Freud, que era moda na época, então começam a dizer que o trabalho dela também tinha essa conotação sensual e ela nega sempre, sempre, sempre negou. Ela amplia as imagens porque, pensa bem, naquela época a fotografia também estava explodindo, né? Estava no auge, começo da fotografia. E então ela começa a usar os ângulos fotográficos. Então ela fotografa ela pinta uma flor, ela faz um zoom na flor e ela faz cortes, ela corta. Então a flor nunca está. Eu tenho uma flor aqui para mostrar. A flor nunca está inteira, a flor tem partes. É um personagem. A flor é um personagem. A flor da Georgia O'Keeffe é tão extravagante. Ela dizia assim: eu vou fazer esses nova-iorquinos apressados pararem para admirar o que eu admiro numa flor. E assim ela vai conseguindo fazer a história dela. O Stiglitz acaba convencendo ela a parar de dar aulas e só pintar. Ela vai para Nova York e aluga não, acho que ela mora num apartamentinho de uma sobrinha dele. Ele acaba indo morar com ela, ele sai de um casamento infeliz, vai morar junto com ela e eles continuam essa vida até que eles mudam. Nessa época, dessas flores, ela fez tanto sucesso, ela pintou mais de 200 quadros. Depois eles mudam, ela nunca para de fazer essas flores, ela continua. Mas acontece que eles mudam para um lugar, para um apartamento, nos andares mais altos, que eram reservados para empresas, para escritórios, mas eles conseguem alugar. E aí eles moram em cima dos telhados. Então ela tem uma visão de Manhattan
absurda, linda, e ela começa a pintar também com esse olhar fotográfico, não só de zoom, mas como de perspectivas. Ela pinta de baixo para cima, ela pinta de cima para baixo, ela faz uma coisa absolutamente diferente do que era feito na época. Então, isso tudo traz um grande interesse para o trabalho dela, muito interesse. E ela, nesse momento, os anos estão passando, a gente fala tudo em 10 minutos, mas ela acaba tendo uma série de desavenças com ele acaba arrumando uma amante e ela está muito desesperada com isso, e ela aceita um convite de uns amigos para ir para o Novo México, para conhecer, para passear. E lá ela se encanta, porque lá ela reencontra aquelas paisagens da infância, ela reencontra os espaços enormes, aquela coisa imensa de você perder os olhos no horizonte, aquelas montanhas longe. Ela vê uma coisa muito diferente lá e fica encantada. E resolve alugar uma casa e ficar um tempo lá. A Georgia O'Keeffe se encanta com as cruzes, com as igrejas de missões que tem lá. Ela se encanta com as ossadas. Ela descobre aqueles ossos e começa a se encantar com a beleza daquilo e a singularidade. Eu li uma vez que ela enche uma mala de ossos e leva para casa. Eles tinham a família do Stiglitz tinha uma casa no Lago George, nas montanhas, e eles iam todos os verões para lá. E daí ela sai, um dia ela vem do Novo México com uma mala cheia de osso e leva para lá a família, que era uma casa da família, fica louca, fala, como que essa mulher chega aqui com esse monte de ossada? É a paixão. Eu também tenho olha, artista tem essas coisas, né? Você gosta de coisas diferentes. Esse aqui é um que eu achei que me encantou. E eu já desenhei ele milhões de vezes, é bem diferente e bacana. Mas ela fica um tempo lá, ela vai e volta. Nesse meio tempo, ela pinta dentro de um carro, ela faz um ateliê dentro de um Ford preto, que ela guia por ali, porque lá no Novo México, no deserto, tem aquelas chuvas de repente, aqueles aguaceiros. Então, o carro era ótimo, porque ela se protegia, e o trabalho também, né? Ela levantava o porta-mala, encaixava a tela ali na parte de trás, era um perfeito cavalete móvel. E ela falava, se eu estivesse na cidade, eu ia ter que alugar um estúdio, assim, o estúdio é o meu carro. E ali ela usava aquilo como forma de trabalho e de abrigo. Eles, nesse período que ficaram longe um do outro, na verdade, eles não estavam longe, porque eles escreviam uma carta por dia. E aí tem, imagina, 25 mil cartas, tudo arquivado e guardado. 25 mil cartas não é pouco, não é? O Stiglitz passa mal, ele já começa a não enxergar muito bem, para de fotografar, as coisas vão mudando e ele acaba tendo um ataque cardíaco, depois um outro fatal. A Georgia chega em Nova York antes da morte dele e cuida de tudo, e ela fica 3 anos em Nova York só cuidando da obra dele, encaminhando, colocando nos museus, porque, sabe,
nessa época, a fotografia não era como é hoje. A fotografia não era ainda aceita como arte. Então, acontecia que precisava fazer um trabalho para poderem os museus aceitarem as imagens como arte. E ela foi responsável por isso, porque se hoje a gente tem a fotografia nos museus, foi bem por conta dela que cuidou muito bem disso. E ela fica esses 3 anos em Nova York, cuidando de tudo. E depois ela realmente volta definitivamente para o deserto. Tem 2 casas, uma que é o Ghost Ranch e a outra em Abiquiu, que ela alterna verão e inverno, e ela fica definitivamente lá, cuida do jardim, cuida de tudo. E acontece uma coisa bárbara, que ela, com 71 anos, vai fazer uma volta ao mundo. Pensa, não é o máximo? Com 71 anos, ela começa a viajar. Ela vai para a Índia, ela vai para o Camboja, ela vai para o Japão, ela vai para as Filipinas, ela vai. E lá ela começa a ter novas inspirações. Pensem, eu estou falando de uma mulher com 71, mais de 71 anos. Eu tenho 73, pensa. Ela é incrível. Ela começa a ter inspirações por causa das viagens. Então, ela começa a ver, a pintar as coisas que ela via de cima do avião. Os rios cortando os desertos e as terras, os mares, as montanhas, as estradas, os recortes e as nuvens. Ela começa um quadro que ela acaba com 77 anos, que tem 7 metros, monte de número 7, né? Tem 7 metros de largura por 2,5 de altura. E para pintar, ela junta 2 garagens da casa dela, e daí ela começa a pintar às 6 da manhã e vai até às 9 da noite, porque não podia ficar até muito tarde, ela tinha que acabar logo, porque não tinha aquecimento. Então, ali, ela tinha que se proteger do frio e, além do frio, das cobras venenosas que entravam dentro dessa garagem dupla que tinha se transformado num ateliê. É incrível, né? Ainda acontece uma outra coisa maravilhosa na vida dela. Ela entra na vida dela uma pessoa espetacular, o Juan Hamilton. Ele era um ceramista que estava assim louco para conhecê-la e chegar, se aproximar, né, dela, e não sabia como fazer isso. Aí ele fala com um cara que era dono de um armazém, de uma venda que ela comprava ali perto, e daí o Hamilton fala: eu preciso conhecer essa mulher, eu tenho que conhecê-la. Aí o cara diz para ele assim: parece que ela está precisando de jardineiro. Aí daí ele vai. Ele vai lá, chega, bate lá, ela abre e ele pergunta: a senhora está precisando de jardineiro? Aí ela diz assim, olha bem, fala para ele: you can type, bater a máquina, né? Aí ele prontamente fala que sim. Bom, esse homem entra na vida dela e começa a cuidar de tudo, das exposições, das retrospectivas incríveis que ela fez depois disso. Ele ajuda nas exposições, ele faz toda a parte burocrática para ela, ele acompanha ela em viagens, cuida dela como se fosse da família dele. E, no fim, ela era da família dele, porque quando ela não tem mais condições de ficar sozinha naquela casa linda de adobe que ela tinha reformado inteira, uma casa maravilhosa, feita de barro, e tem fotos lindas dessa casa.
Quando ela não pode mais ficar aí, ele leva para casa da família dele, em Santa Fé, e ali ela é cuidada até falecer. Tem frases lindas da Georgia O'Keeffe que num outro vídeo mais curtinho eu vou falar para vocês. Mas agora eu vou falar só uma. Ela dizia que a coisa mais difícil do mundo era ser pintora. Porque você pintar é a mesma coisa que você andar em cima do fio da navalha. E facilmente você cai. Mas ela tinha pintado e tinha feito tudo o que ela quis fazer. Porque o valor que ela mais prezava era a liberdade. Com essa mensagem, eu despeço de vocês. Me aguardem, vem mais. Um abraço para todos, um beijo carinhoso.